Então, como o Matheus já introduziu, a gente vai falar hoje de Kanban, de gestão de risco, de matriz de riscos, e no finalzinho a gente vai falar de plano de comunicação, que é muito importante, e de ferramentas de monitoramento, né? A gente falou ali na aula passada que é muito importante a gente atribuir as responsabilidades, quem vai estar com a gente no decorrer do nosso projeto. Lembrando que ninguém faz nada sozinho, por mais que seja um sonho seu, um projeto individual seu, você sempre vai precisar de stakeholders, de parceiros, você sempre vai precisar do apoio de alguém, nem que, você, que assim, que sejam pessoas contratadas, né? Que é bem comum, mas ninguém faz nada sozinho. Então, sem um plano de comunicação, sem uma comunicação clara, fica difícil dos responsáveis conseguirem executar de acordo com a expectativa que você tem da entrega de cada um, tá? E o monitoramento é super importante para não deixar a peteca cair, para ver, como a gente também falou na aula passada, se a gente vai precisar recalcular a rota em algum momento do projeto, tá? Então a gente vai olhar como fazer isso para garantir que a gente tenha o nosso projeto com a maior porcentagem possível de sucesso e que a gente consiga tirar nossos projetos do papel. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou... Não sei se vocês já ouviram falar de Scrum, mas eu vou... Tem um vídeo aqui que agora eu tenho até que testar para ver se vai dar para eu compartilhar a tela aqui também. Agora... Como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Você que não é inscrito no meu canal ainda, por favor, aproveite a oportunidade, se inscreva, tecle o sininho e se achar o vídeo interessante, dê um like. Assim, o vídeo ele repercute mais na internet e ajuda o canal a crescer. Acompanhe nossa página no Facebook. Pode ter ficado esquisito quando eu falei, será que é possível fazer o dobro do trabalho na metade do tempo? Eu comecei o vídeo assim. Então você fala, também não, né? Isso é mágica? Não, não é mágica não. Tem técnica para isso. E aí eu quero divulgar para vocês um livrinho encantador, gostoso de ler, que você encontra para comprar facilmente no mercado, muito atual. O nome do livro é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Tá aqui, tem um livro sobre isso. Este livrinho aqui é um clássico já na área de projetos, porque ele ensina o que ficou conhecido entre nós como metodologia ágil de gerenciamento. Como fazer com agilidade as coisas. E vai explicar essa metodologia sendo utilizada para projetos. Então, eles dão vários exemplos. Eles mostram projetos americanos, no caso, o camarada que escreveu o livro é americano, é o Jeff Sutherland. Ele é um dos criadores dessa metodologia Scrum. Eles pegaram alguns projetos que estavam empacados, que não caminhavam, projetos grandes. Um deles foi um projeto do FBI, que trabalhava a questão de informações para evitar atentado terrorista. Depois que houve aquela história lá do 11 de setembro, em que as torres gêmeas caíram, os Estados Unidos resolveram investir mais em ações para poder prevenir, para ter dados. E aí contrataram um projeto que começou a ser desenvolvido, mas nunca se concluía. E aí esse camarada aqui, o Jeff Sutherland, foi chamado para ver se conseguia dar andamento ao projeto que já havia consumido rios de dinheiro e não caminhava. E ele introduziu várias mudanças na metodologia que depois ficaram consagradas como Scrum. Scrum, pessoal que joga rugby, é uma espécie de futebol americano, né? Não é futebol americano, mas é jogado com uma bola meio assim oval, também dá para chutar, mas o pessoal principalmente joga com as mãos. O jogador tem que correr o campo todo e botar a bola do outro lado. E para fazer isso, o outro time vai derrubar, vai tentar tirar. É um jogo forte, meio violento. E tem uma jogada do Scrum, do rugby, em que os jogadores todos se abaixam, ficam um empurrando a cara do outro assim, tudo abaixadinho, e aí a bola é colocada no meio,
e para o time que pegar a bola e dar início à jogada. E aí o bonito do Scrum é o seguinte, o time todo trabalha para que a pessoa que estiver com a bola na mão possa conseguir correr e fazer o seu trabalho, possa marcar o gol, possa alcançar a vitória. E aí o Sutherland pegou essa imagem e criou uma metodologia em que todos trabalham para que a meta seja alcançada. E aí existe uma série de rotininhas que ele vai explicar que são fantásticas. O livrinho é fácil de ler, é interessante. Você mexe com um projeto, você mexe com planejamento, você tem resultados que quer alcançar na vida, dá uma lida neste livro. Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Uma dica do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Tem gente que diz assim, eu sou multitarefa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Recado, se você faz isso, você está errado. Você gasta muito mais tempo do que você gastaria se você fizesse uma coisa por vez. Essa história de multitarefa, amigo, é uma roubada. Cuidado com isso. Eu tirei ali, mas a frase do final é bem legal. Depois o pessoal pode assistir o vídeo e pegar. Mas fala que quando o conhecimento é compartilhado, na verdade ele é multiplicado, né? Toda vez que eu ministro uma aula, por exemplo, né, que eu dou um curso, faço uma palestra, eu relembro tudo que eu já sei, né? Então, tendo essa troca com vocês, eu aprendo muito, né? Porque vocês me trazem cases, né? Vocês me trazem questionamentos que me fazem pensar com um olhar exclusivo, né? Com um olhar focado naquela situação. Então, eu também, ao compartilhar meu conhecimento com vocês, eu com certeza aumento, né? Eu multiplico o meu conhecimento, tá bom? Bom, eu gosto muito de introduzir aqui sobre Scrum. Quem trabalha com projetos, né, é muito comum, né, essa didática do Scrum, essa organização do Scrum, e essa chamada que ele deu no final sobre não existir multitarefa, né, isso é balela. Quando eu atuava como secretária executiva, eu achava o máximo falar que eu era multitarefas. Não, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo, porque eu dou conta de várias coisas. E, na verdade, não. Né? Depois que eu ouvi isso, a gente para refletir e é verdade. Então, geralmente né, a gente brinca que mulher é multitarefa, mas homem não consegue, né? Porque mulher consegue, sei lá, limpar a casa enquanto está cozinhando, enquanto está cuidando do neném, enquanto está trabalhando, enfim. Na verdade, sim, temos uma capacidade um pouco maior, porém, quando você está fazendo uma coisa e você começa a fazer uma nova atividade, automaticamente o seu foco é transferido para a segunda atividade. Então, você, na verdade, a primeira atividade você não está mais fazendo, ela ficou em on hold ali, ela ficou pausada. Então, agora seu foco está ali. Então, se eu estou lendo um livro e eu atendo o telefone, quando eu vou voltar a ler o livro, eu vou gastar alguns minutos ali para eu retomar o raciocínio de que parte do livro que eu estava, que pedaço que eu parei, que linha que eu parei, que página que eu parei. Então, aí agora eu desliguei o telefone e voltei para o livro, né? Então, eu deixei o telefone e voltei para o livro. Então, não estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou no telefone e posso estar escrevendo. Então, no momento em que eu começo a fazer a minha anotação, ou eu estou numa reunião, no momento que eu começo a fazer a minha anotação, o meu foco maior está naquela anotação. Nesse momento, a minha audição está prejudicada. Então, assim, ou eu vou perder alguma coisinha que a pessoa falou, ou eu não vou anotar
tudo que eu gostaria. Talvez vou anotar palavras-chave, vou anotar bullet points, né, para eu conseguir retomar o meu racional. Mas é muito difícil você conseguir ouvir e escrever simultaneamente se a pessoa não fizer pausas, né? Então, não existe ser multitarefa. Ah, mas eu tô a mulher, né? Então eu tô cozinhando aqui enquanto eu tô numa videochamada. Tudo bem, dá para fazer, mas corre o risco de alguma coisa sair prejudicado. Da mesma forma, você não perder alguma informação de alguém que você está conversando ali, batendo papo, ou você está vendo televisão, então você vai estar olhando, de vez em quando você olha para a TV, você está escutando o que a pessoa está falando, mas quando o seu foco é totalmente direcionado para aquela parte mais interessante da ligação, ou da notícia, ou do podcast, automaticamente o seu foco deixou de estar 100% no alimento ou na direção. Então, uma coisa sempre sai prejudicada. Por que toda essa introdução? Porque lá no Scrum, a gente, como ele falou, o time está focado em um objetivo em comum, né? Como a gente falou na aula passada sobre RACE, sobre distribuir as responsabilidades, no Scrum a gente tem o time, todo mundo focado no mesmo objetivo. Então, todo mundo vai fazer o possível para atuar para aquilo acontecer. Vamos vender 500 livros nesse mês. Como que cada pessoa do time vai atuar para aquilo acontecer? Entende? E o Scrum, ele permite fazer esse acompanhamento, fazer um monitoramento durante o período que a gente estabeleceu. De novo, voltando, que a gente tem, no projeto, a gente tem que ter um objetivo e a gente tem que ter um prazo, a gente tem que ter um orçamento. Dentro desse objetivo, precisa ser específico. Então, tem que saber quantos livros eu quero vender, por exemplo. E quem serão os responsáveis por cada etapa. Sabendo isso, sabendo o prazo que eu tenho, sabendo o orçamento que eu quero atingir, por exemplo, eu consigo fazer esse monitoramento. E é exatamente o Scrum, essa metodologia de fazer com que cada pessoa atue com a sua responsabilidade em prol daquele objetivo que o Scrum nos auxilia, né? Como ele deu o exemplo do jogo de rugby, a mesma coisa no futebol. Sim, são 11 jogadores com o objetivo de fazer dois objetivos, né? Um objetivo de fazer o gol e o segundo objetivo de evitar que o outro time faça gol, né? O meu objetivo não é só fazer gol, tá bom? Posso fazer gol, mas se eu não olho para o meu risco, e aí a gente já entra também num item de matriz de risco, se eu não olhar para o risco do meu adversário fazer gol, eu posso estar focado aqui no meu, eu posso fazer gol, mas se eu não olho para o meu risco, meu adversário pode fazer mais gol que eu, então não adiantou, né? Então, por isso que cada um tem que ter as suas responsabilidades. No caso, o goleiro do time é tão importante quanto aí me ajude aí nas posições, que eu não sou boa do futebol, mas do cara que vai golear. É atacante? É o que, Matheus? Isso, atacante e os zagueiros defensores aí, né? Tem várias camadas de jogadores, mas os principais são esses aí. Boa, então meu goleiro tá lá do outro lado, ele é tão importante quanto o meu zagueiro, quanto o meu atacante, cada um na sua responsabilidade, né? Legal. Será que ficou Eu claro? tenho, Hum, eu até, antes da gente trocar a questão do Scrum, né? E tu se lembra do meu background ali com as resenhas? uhum. Muitas resenhas que eu tenho oportunidade de receber dos associados dos institutos, e também eu não tive muita experiência pessoalmente dentro da empresa com o uso do Scrum, mas algumas das críticas que eu sempre ouvi falar é que, e aí tu pode me dizer se é verdade, tendo trabalhado exatamente com isso em várias empresas de tamanhos diferentes, algumas delas então, o fato de que muitas vezes o Scrum ele é instaurado na empresa de uma forma superficial, então ele vem com um pacote, mas é aplicado isso de uma forma um pouco
leviana, assim, dentro do que significa o pacote como um todo, né? O sistema em si. Que talvez ele não é tão flexível como ele promete ser. Então, a questão de ter muita cerimônia, muita papelada, algumas regras bastante rígidas, né? As reuniões é um exemplo disso. Muita gente não gosta do Scrum por supostamente precisar dessas reuniões recorrentes, aquela daily, né? O planejamento, a retrospectiva, enfim. Então tem essa daí. Então essas três eu acho que são as principais que eu ouvi falar. Eu gostaria que tu comentasse um pouco se você vê isso na realidade também e se for o caso, o que que pode ser feito para corrigir, para evitar isso, né? Legal. Sim, acontece, e é muito engraçado, porque assim, igual ele falou aqui no começo do vídeo, é, que a gente fala da metodologia ágil, né? Então, o Scrum nasceu com a metodologia, veio ali junto com a metodologia ágil. E como gerente de projetos, eu já sempre que eu vou trabalhar com um projeto de TI, até dói no ouvido escutar isso, mas o time de TI sempre vem com o mesmo argumento. Não, mas isso aqui é um projeto ágil, não tem prazo. Assim, é frustrante, assim. Então, porque isso é nitidamente um gap de implementação. Então, a base que a gente já viu, a base do projeto, de qualquer projeto, é objetivo, prazo e orçamento. Sem isso, não é um projeto. Ponto. Aí a gente vem com o Scrum. E o Scrum, usado na metodologia ágil, como a gente tem a daily, né, a reunião ali diária, que é para medir os avanços, né, de cada responsável, né, de cada pessoa do time, para recalcular a rota, fica a impressão a impressão enganosa de que porque eu tenho a possibilidade de ajustar todos os dias, que eu não tenho um prazo para concluir, tá? Então, isso para mim é um gap de implementação, porque sim, eu posso ajustar todos os dias, porque, por exemplo, no cenário de TI, no momento que está no desenvolvimento de uma tecnologia, de uma plataforma, está totalmente propenso a bugs, está totalmente propenso a erros, entende? Então, um erro, ele vai mudar, um bug, ele vai recalcular totalmente a prioridade das próximas atividades. Isso é normal, mas isso não significa que eu posso errar ad eterno. Isso não significa que porque vai entrar novas atividades, que eu posso ir empurrando com a barriga o resto. Então, o esforço, ele tem que ser, isso é importante de medir as responsabilidades, o esforço e o orçamento. Se eu tenho uma flexibilidade no meu orçamento, por exemplo, e eu vejo que está acumulando atividades, eu consigo trazer mais recursos para o projeto andar e eu não impactar o meu prazo. Se eu não tenho flexibilidade no meu projeto, então eu vou priorizar aqui e repriorizar aqui e entender se eu vou pausar uma parte do projeto agora, eu vou suspender uma parte do projeto e para focar naqueles bugs, ou se aqueles bugs daquela etapa não influenciam o início da outra. Então, é uma daily em que você vai realmente recalcular a rota ou avaliar essa necessidade todos os dias. Mas não significa que não tenha um prazo para ser concluído. Eu trabalhei num projeto que já estava há 2 anos a plataforma em desenvolvimento. E não tinha go live, não tinha data de lançamento. Porque sempre vinha novas atividades, sabe? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo de implementação do Scrum. Desconsiderar que a base de um projeto é objetivo, prazo e orçamento. Eles entram com o Scrum, com a ideia do projeto, criam um backlog, né, uma caixinha ali, uma coluna de todas as tarefas, coloca para cada um fazer e todo dia entra lá para ver quem que fez o quê, sem criar uma ordem, sem criar um cronograma, sem considerar prazo. Então, eu acho que o gap a falha do Scrum é exatamente essa, a falha de implementação, desconsiderar que os critérios de um projeto, desconsiderar um cronograma
e muitas vezes não fazer uma matriz race correta, né? Então joga para o time e cada um vai ali sorteando as tarefas sem ter um racional. Então eu já ajustaria ali. Não, perfeito. Essa era a minha dúvida. Ah, e tem mais uma que Diga. eu vi também. Que o Scrum ele só serve para equipes pequenas, para equipes até 10 pessoas, mas aí uma empresa grande não consegue. Muito complexo com mais pessoas, né, envolvidas. Existe Não, alguma limitação nesse caso ou não? por experiência própria, falando até de um exemplo que a gente conhece, eu aprendi o Scrum e o Kanban, que a gente vai falar daqui a pouco, na prática no IFL. Então, no IFL, a gente aplicava a metodologia Scrum, tinha a daily do fórum, tá? Então, eu era gerente de operações, então tinha a daily do fórum com cada time do fórum. Então, eu não tinha uma daily, eu tinha tipo umas 10 dailies, né? Era bastante puxada a época do fórum. Então, assim, de quadros no Trello, que a gente vai falar daqui a pouco também, eu tinha 40 quadros. 40 quadros. 40 Kanbans. Então, assim, o fórum é o maior evento, né, do Instituto de Formação de Líderes, e que ele é considerado quase que uma empresa à parte do Instituto, porque ele demanda um esforço o ano inteiro e ele demanda responsabilidades, demanda atividades dos times, dos associados, gigante, assim. Então, imagina, 40 quadros significa 40 times. Não significa que eram de pessoas separadas, né? Muitas pessoas estavam em mais de um time, mas é totalmente possível, desde que a gente tenha, e é muito importante que para cada time que tenha um responsável, né? Um dono daquele time. É, tem um PMO. E para cada quadro no Kanban, a gente tem um Scrum Master, né? Que a gente vai ver daqui a pouco no Kanban, que é quem vai coordenar ali todas as responsabilidades de todos os times. Essa pessoa não vai colocar a mão na massa. A tarefa dela vai ser Scrum Master, garantir que está tudo dentro do planejado. Ela que vai atualizar os quadros, ela que vai puxar as atas, ela que vai ter tudo no radar. E para cada quadro tem que ter um Scrum Master, senão vai dar choque ali, né? Vai dar choque de informações. Então é isso, eu acho que dizer que não funciona para a empresa pequena é sinal de desorganização, de falha de implementação. Meus 2 centavos aqui, my 2 cents. Perfeito.